Bom, pessoal, estou aqui com a Cris, né? Sou Paulo Vitor, consultor da DVBox, advogado. Estou aqui com a Cristiane Oliveira, é cliente da DVBox, fez a consultoria de otimização da DVBox. Vou passar a bola para ela se apresentar um pouquinho para vocês, já que a conduta ou as perguntas que eu vou fazer para ela são da consultoria que ela fez conosco. Bom, Cris, fica à vontade, te apresenta aí e traz aí o que você fez, o que que você faz, qual a sua área de atuação. Fica à vontade. Tá joia. Então, eu sou a Cristiane Oliveira. Obrigada pela oportunidade, Paulo. Vim falar sobre a consultoria que a gente participou, né? Que você foi o principal consultor que passou ali todas as, né? A maioria das reuniões Uhum. foram feitas por você. E me apresentando, eu sou a Cristiane Oliveira, eu sou advogada e a minha atuação específica é no direito previdenciário. E a gente entrou na consultoria, né, assim, com algumas dores, com algumas questões, eh, e foram resolvidas, foram ali bem trabalhadas e a gente vem aqui falar sobre elas especificamente. Show. Aproveitando o gancho, Cris, eu acho que é legal a gente fazer um cenário de como que foi para ti o teu escritório antes e depois da consultoria, né? A gente faz um trabalho de gestão, mas para ti, o que foi que mudou entre o antes da Cris Oliveira, dona, empresária, advogada, e depois, na percepção, gestão do teu escritório? Entendi. Eh, eu acredito que teve uma mudança significativa. eh, Antes, eu percebia problemas que eu consegui entender o porquê esses problemas existiam depois da consultoria. E muito é da atitude, da mentalidade, da cultura, do que era aplicado dentro do escritório. Eu entrei na consultoria e falei para todos os consultores, para todos os vendedores, antes de tudo, tudo que eu falava era: a minha maior dor é a rotatividade de funcionário dentro do escritório. Eu falei isso para você também, ali bem no começo, e isso diminuiu com a consultoria. Então, se eu pudesse colocar o ponto principal que mudou o antes e o depois, foi isso. Apesar de ainda enfrentar dores com, equipe, que eu acho que isso, assim, é uma realidade para gestor, a gente estava até conversando ali fora, né, lidar com o ser humano tem toda uma questão, né, de imprevisibilidade, mas deixou de ser uma dor latente como era antes. E também a organização, fluxo de trabalho, organização de tarefa, principalmente. E outra coisa que a gente estava conversando ontem também é a paz que traz em relação a essa organização, porque em muitos momentos eu me imaginava num evento desse aqui de 2 dias, lidando e conversando com toda a minha equipe para falar: "Você fez, você não fez? Você falou, não conversou, ligou para o cliente, não ligou?". E hoje eu tô aqui tranquila, porque eu sei que tá todo mundo fazendo o que precisa fazer. Sensacional. Eh, Nesse momento a gente fala um pouco de operação, né? Métodos, rotina. Eh, Hoje, como tu se enxerga na dinâmica de pensar teu escritório como estratégico? Eu identifiquei a dor, como que a consultoria ela conseguiu fazer com que você enxergasse e trouxesse soluções para aquela dor. Ah, é rotatividade. O que que eu vou fazer agora? Ah, é turnover, né? Que é a rotatividade, a evasão de pessoas. Ah, minha estrutura tá muito cara. Quais são os meios, as ferramentas que eu vou usar? Então, como que a consultoria conseguiu te dar essa luz, essa clareza, sobre esses métodos que tu pode usar para sanar as dores que tu enfrentou, e que diminuíram com a consultoria, e como tu consegue fazer, sabe? Como é que tu consegue ter essa clareza hoje? Linkando um método à dor. Uhum. Como é que tu consegue visualizar isso? Assim, tu tem uma fórmula, tu lembra de alguma coisa mais específica, tu tem algum material que a consultoria te entregou, que tu consegue, é isso que eu vou usar. Como é que funciona pra ti essa vivência? É, eu acho assim, a consultoria te entrega o esqueleto, o como você vai fazer cada coisa, sei lá, o financeiro. O meu financeiro estava extremamente desorganizado, porque eu acredito também que é uma máxima, a pessoa vai tentando produzir, produzindo, e o dinheiro, se tá dando para pagar as contas, eu sei que isso não é o certo, mas vai ficando por último. Então, eu acredito, o que a consultoria trouxe assim, a primeira mentalidade que é importante você ter,
a organização de todos os pontos do escritório. Não o que é mais urgente naquele momento, você não tá ali para apagar incêndio, né? É, e aí, com isso, com todo esse esqueleto que é entregue, você consegue aplicar na prática. Por exemplo, no caso específico ali de funcionário da rotatividade. O que eu consegui identificar é que as rotinas não estavam bem definidas dentro do escritório e o funcionário ficava perdido. E como a advocacia, tô falando da minha experiência, né? Assim, a advocacia principalmente no previdenciário, o cliente é muito ansioso, ele pressiona muito. Então, por exemplo, você colocava alguém para atender o cliente e ele não tinha uma rotina pré-definida, ele não sabia o que ia acontecer depois. Às vezes ele não conseguia informar bem o cliente, ele ficava estressado e pedia para sair. Então, assim, tava pagando mal? Não, eu não tava pagando mal. Você tava tendo algum problema dentro do escritório, com a equipe, com as outras pessoas da equipe? Não, não tava. Mas essa previsibilidade traz paz, tanto para mim, como eu acabei de falar, que consigo ficar longe do escritório e saber que tá tudo funcionando, mas também para o funcionário. Porque como ele não. Às vezes, se ele for um administrativo, por exemplo, e não souber de direito, ele não sabe o que vai acontecer na frente. E com a pressão do cliente ali no tete-a-tete, ele pede para sair. E eu não tinha, assim, não tinha conseguido ver isso até então, entendeu? Sensacional, Cris. Bom, aí só um adendo. É legal te ouvir, porque nem tudo é sobre salário, né? Às vezes a gente vai achando que eu vou aumentar o salário e o E eu salário sempre pensei isso. Eu tenho que pagar mais pra pessoa ficar. para Isso aí reter. foi uma E realidade. aí, quando tu traz esse viés do variável, não, meu escritório ele não tem rotina, ele não tem fluxo, ele não tem um embarque, um onboard bem feito, o colaborador ele não engaja, não motiva, mesmo eu pagando muito. O que que tá acontecendo, né? Então, eu acho que esse olhar sobre essa forma de gestão já é um patamar bem interessante que tu adquiriu, assim, durante tua estadia com a gente, né? Sim. Saindo um pouco dessa bolha aí da consultoria, e partindo agora para o viés aqui do Lao Summit, o que que tá achando do evento? É a primeira vez que tu tá aqui no evento. Quais são as tuas perspectivas? Como é que tá sendo a tua interação, as tuas trocas? Conta pra gente um pouco tua experiência no Lao Summit esse ano. Sim. É a primeira vez que eu venho no evento, não tinha tido essa experiência, e eu imaginava uma estrutura diferente. Eu imaginei, como a gente comentou, que a gente fosse assistir as entrevistas de forma presencial, já que o evento era assim, e as pessoas que estavam no online iam assistir lá no online, e assim seria. Mas cheguei aqui e tinha uma estrutura diferente, e o principal foram as interações, o networking, as trocas, as conversas, né, as conexões, e eu achei isso bem interessante, gostei bastante. Sensacional. E Cris, a gente tá num evento que é um evento tecnológico. Sim, sem dúvida. A pauta aqui não permeia necessariamente só o direito, a ciência jurídica. Então, para você, como empresária, advogada, né, uma pessoa que conversa sobre gestão, quais são os conselhos que tu daria para as pessoas que estão em casa assistindo, os advogados, advogadas, as pessoas que se interessam pela área da advocacia, da ciência jurídica? O que que para ti teve aquela viradinha de chave? Se liga que tem que fazer isso. A tecnologia em si, né, mas assim, eu acho que para quem tá vendo de fora, é um evento específico para tecnologia no direito. Então, a gente não está falando aqui de direito material, a gente está falando de direito processual, a gente está falando de nada disso. Isso é um produto, é um ponto em comum. Mas o principal é a tecnologia, é a estratégia, o que essa tecnologia vai trazer de rentabilidade, vai trazer de produtividade, vai trazer de alcance, porque alcance em relação até geográfica, né? A gente não tem mais fronteira por causa da tecnologia. Então, assim, quem está assistindo, eu acredito que tenha que ter esse start também, precisa ter, para se atentar que o direito não é mais sobre lei, não é mais sobre nada que era aquela advocacia tradicional. Mas a advocacia que vai utilizar a tecnologia, que já utiliza, porque eu acredito, vejo muito isso, acompanho muito isso, vivo muito isso, e as pessoas acreditam que a IA, que a tecnologia é o futuro. Não é o futuro, é agora.
é para ontem. A gente estava ali fora, inclusive, conversando sobre a SDR que eu quero testar no escritório, que é exclusivamente de IA. Então, a gente brincou, né? A minha Uhum. SDR vai perder o emprego. Sim, Porque se der certo, eu vou aplicar e é isso. Então, a pessoa que está assistindo precisa se atentar que se está acontecendo um evento nesse sentido, para esse objetivo, ela precisa também se inteirar, né? sem dúvida, Cris. Trazer isso para a realidade dela hoje, não amanhã. Começou. Exato. Bom, queria agradecer tua participação, né? A Cris é uma cliente muito querida da DV Box. Transitou ali nas consultorias, tá quase terminando a consultoria de otimização, mas está altamente otimizado, ao meu ver, organizado. Então, muito obrigado, Cris, pelo teu tempo. Já é convidada para o próximo evento aí que vai ter o Notion, né? Próximo lá o Summit também. Então, muitíssimo obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Paulo. Ótimo. Obrigada.